E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à plataforma Unimontes. É uma plataforma direcionada para o vestibular Unimontes. E hoje eu vou explicar a metodologia por trás da criação da plataforma e do funcionamento para vocês alinharem na preparação para o vestibular da Unimontes. A plataforma ela está bem intuitiva. Vocês vão fazer o login, clicar em entrar, fazer o login pelo Google mesmo. Aqui eu vou simular um aluno. E aí, geralmente, quando vocês entrarem, vocês vão entrar nessa parte aqui, né? Que é para escolher qual área que você vai prestar. Se é para humanas, se é para sociais aplicadas, se é para biológicas, se é para exatas, né? E aí, por exemplo, eu quero odontologia. Vocês podem colocar aqui, que aí já seleciona automaticamente qual que é a área, caso vocês não saibam qual área que vocês vão prestar. Para aqueles alunos que vão prestar mais de duas áreas, vocês podem trocar. Por exemplo, hoje eu estudei biológicas, amanhã eu quero estudar humanas. Vocês podem fazer essa troca aqui na plataforma. É bem intuitivo. No caso aqui, eu vou escolher biológicas, que vai ser a maioria dos estudantes, né? Aqui, você vai ter que escolher a língua estrangeira, né? Que você vai fazer na prova, se é inglês ou se é espanhol, e seu nível, né? Porque de acordo com o seu nível, a gente vai disponibilizar os testlets de acordo para o nível. Os flashcards eles estão direcionados para o nível de inglês. Então, por exemplo, iniciante, você vai começar com uns textos mais básicos ali em formato de testlets, algumas palavras básicas, e aí depois vocês também podem trocar para o intermediário, para o avançado, enfim. Então aqui no caso eu vou começar pelo iniciante, né? Que é o nível de inglês meu, a título de exemplo, né? No painel. O que, que tem no painel? Geralmente uma frase motivacional. Então, por exemplo, se você escolheu inglês, essa frase vai estar em inglês. Se você escolheu espanhol, vai estar em espanhol. Para quê? Para motivar a vocês a traduzirem essa frase, né? Por exemplo, se você traduz cada frase diariamente, você acumula 10 palavras no seu vocabulário, né? É de forma quase que diária. Essa função aqui é de montar um planejamento de acordo aqui com o ritmo de que você vai fazer, realizar as questões, se é acelerado, se é equilibrado, se é com calma, né? Eu recomendo fazer com calma ou o equilibrado mesmo. Então aqui, por exemplo, vocês vão colocar basicamente a meta de questões por dia. E aqui vai dar uma estimativa do tempo que vocês vão gastar para fazer essas questões. Lembrando que faltam 110 dias para a prova da Unimontes, então, considerando que a plataforma vai ter umas 6.000 questões, vão ser cerca de 60 questões por dia, né? Claro que alguns temas têm mais questões que vocês não necessariamente precisam concluir todo o bloco de questão, e eu vou falar isso. Então, assim, para aqueles estudantes que querem medicina, ou um curso mais concorrido, vocês devem ficar nessa faixa, né, de 45 a 60 questões diárias. Aqui no caso, como eu quero medicina, eu vou colocar aqui uma dedicação de mais ou menos 60 questões diárias aqui, né, que é basicamente o que eu quero, planejamento. E no domingo, como eu faço simulado, eu vou colocar umas 20 questões só. E aí vocês podem modificar de acordo com o final de semana, se vocês querem mais ou menos, né? E aí o flashcard também ele está direcionado para o final de semana, para vocês não acumularem os flashcards, a gente pensou nisso também, né? E aqui vai gerar o plano. Então aqui gerou um plano, né? Hoje eu tenho que fazer 32 questões de biologia, 8 questões de literatura, 20 questões de sociologia, e eu vou conseguir concluir o meu planejamento aqui de acordo com o meu plano, né? E aqui dividiu de acordo com os dias da semana, né? Para ficar uma proporção justa, né? Biologia eu estudo 3 vezes na semana, química eu estudo 3 vezes na semana, que são as matérias mais relevantes, e as outras matérias eu estudo com uma proporção menor, né? Dado a devida importância da matéria, né? Então, por exemplo, sociologia, filosofia aqui foram fragmentadas, língua estrangeira também. E aí vocês podem alterar esse planejamento. Caso vocês cliquem aqui, já vai direto pro já vai direto para o programa de biologia, que eu vou falar um pouco mais sobre ele, né? Aqui são algumas metas semanais que vocês podem adicionar aqui em relação ao planejamento de vocês na semana. Isso aqui é o progresso em cada disciplina, lembrando que, língua portuguesa, o módulo de língua portuguesa não foi liberado ainda. Por que, que ele não foi liberado? Ele não foi liberado por conta do que o edital da Unimontes ele vai ser retificado até sexta-feira. Então a gente acredita numa possível mudança
E aí a gente já está pronto, né? Está pronto para o modelo da Sesgran-Hill, para aquele modelo antigo da Unimontes que eu vou comentar. Então esse número aqui ele vai ser atualizado, né? Biologia, esse número aqui ele tende a não ser atualizado. Química, esse número aqui ele vai ser atualizado. Geralmente vai ficar numa proporção bem parecida com biologia, porque faltam algumas questões a serem passadas pelo processo de curadoria em química na plataforma, né? Todas as questões passaram por um processo de curadoria, todos os comentários foram revisados, todos os flashcards foram devidamente revisados. Então a gente tem esse processo de curadoria na plataforma, né? As questões foram muito bem selecionadas também. Sociologia provavelmente vai ficar aqui nessa faixa e filosofia também. Língua estrangeira. Língua estrangeira, a gente libera os testes de acordo com o progresso de vocês. Então, por exemplo, você fez 10 testes, vai liberar mais. Então, vai liberando à medida que vocês forem fazendo, para não acumular, né? Por quê? Porque língua portuguesa e língua inglesa, a prova basicamente é o Tesla, né? Que é o texto para as questões. Não faz sentido a gente liberar 200 testes, porque às vezes vocês vão achar que existe realmente essa necessidade de realizar 200 testes. Então, a gente vai liberar na medida em que vocês forem concluindo o planejamento de língua portuguesa e língua inglesa. Literatura, basicamente o que falta vai ser o bloco de questões interdisciplinares entre os livros, né? Uma questão misturando ali mulheres empilhadas com Não As Matem, por exemplo, ou mulheres empilhadas com a música da Elsa. Então, faltam só esse bloco, né, que está passando pelo processo de curadoria e provavelmente vai aumentar aqui cerca de 50 questões só, 40 questões. Então, assim, literatura, o número de questões realmente vai ser um pouco 250 questões, filosofia e sociologia a gente acredita que não vai ter uma mudança tão significativa, biologia já está assim completo, tem mais questões do que realmente o necessário, e química vão ser adicionadas algumas questões aí, cerca de 600 questões. Língua portuguesa e língua inglesa, por mais que aqui apareça, por exemplo, 50 questões, a gente tem muito mais questões, a gente tem todas as provas da Sesgran-Hill, de outros concursos, só que não faz sentido a gente liberar tudo de língua portuguesa. Por quê? Porque não saiu o edital ainda e porque a gente pensa nisso, né? No progresso. A gente quer liberar de acordo com na medida em que vocês forem concluindo o planejamento. Então, por exemplo, você fez 3 testes de língua inglesa essa semana. Então, para a semana que vem, a gente libera 3 testes para você. Uma pessoa que faz 2 testes por dia de língua inglesa, provavelmente a gente vai liberar mais questões, né? Enfim, só para vocês terem noção e não achar que a plataforma ela não está completa. Ela atende mais do que o necessário para a preparação para a Unimontes. Tá. Em relação ao programa, né? O programa aqui, a gente dividiu língua portuguesa de acordo com o edital, né? Língua portuguesa a prova é composta por 10 questões, valendo 40 pontos. Literatura brasileira, 5 questões, valendo 20 pontos, né? Biologia, 10 questões, 40 pontos. Química, 10 questões, 40 pontos. Filosofia e Sociologia, 3 questões de cada área, valendo 6 pontos cada prova. E língua inglesa, 4 questões, valendo 12 pontos. Caso você tenha escolhido espanhol, aqui vai aparecer um módulo de espanhol para você. Caso você troque de área, então, por exemplo, a gente vai trocar aqui para humanas, né? Aparece aqui História e Geografia, né? Aqui são as áreas comuns, aqui são as outras áreas. Tá, vamos falar um pouco sobre a metodologia agora nessa parte do vídeo. Essa primeira parte foi a introdução um pouco da plataforma e a metodologia. O que consiste a metodologia da plataforma? Aqui, como que a gente dividiu as matérias? A gente dividiu as matérias de acordo com o edital. Então, por exemplo, a Unimontes ela divide em 5 blocos: biologia, constituição animal, seres vivos, continuidade da vida, saúde, qualidade de vida, pesquisas científicas. Então, por isso que no bloco de saúde e qualidade de vida, o que é saúde e qualidade de vida? Dentro do bloco de saúde e qualidade de vida, a gente tem histologia, microbiologia, fisiologia, zoologia, né? E dentro do bloco de constituição animal, a gente tem algumas matérias, né? Introdução à biologia, citologia, histologia, bioquímica, né? Que faz parte da constituição animal e vegetal. Então a gente separou dessa forma também. O ideal é que vocês sigam aqui, né? Tem a prioridade de cada área, mas o ideal é que vocês sigam de acordo com o edital, né? Basicamente é um edital verticalizado.
A gente só indica que vocês façam de forma, por exemplo, aleatória, né? Ah, eu quero começar por bloco saúde e qualidade de vida. Se for pensando numa reta final. Então, por exemplo, aquele aluno que vai entrar em final de setembro, outubro, tem um mês para se preparar, aí sim ele vai começar de uma forma mais aleatória. Provavelmente a gente vai dar uma sugestão para esse aluno. Mas vocês estão começando agora, basicamente tem que seguir o edital, né? Introdução à biologia. Então, o que é composto o bloco? Cada bloco vai ter o quê? Vai ter o material para estudo. Então, aqui o material para estudo, né? Baseado nos livros didáticos. Essas foram as referências que a gente utilizou para criar o material. E aí o material vai ter a explicação didática do conteúdo. O ideal é que vocês sempre leiam o material. O material está bem curtinho, então não faz sentido você não ler o material. Se você não ler o material, se você não seguir a metodologia que a gente está propondo, não faz sentido você usar a plataforma nossa, porque a plataforma ela foi estruturada com uma base numa metodologia criada e validada, né? Uma metodologia que já existe, é o que o pessoal, alguns alunos usam nos Estados Unidos. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso, mas é uma metodologia já validada, em que você vai estudar de forma ativa, né? Através de leitura e explicação do conteúdo. Então, o que a gente sugere? Que vocês leiam esse material e que vocês expliquem verbalmente ou que vocês tentem expressar o que está escrito aqui no material, como uma forma de fixação do conteúdo, né? Claro que o material não está completo, porque isso aqui é um resumo, mas o material ele vai cobrir muito bem e ele vai se conectar com os comentários, com as questões, com os flashcards. Então, os materiais eles se complementam. Vocês vão sentir isso. Vocês vão sentir o seguinte: que vocês vão ler o material, vocês vão fazer uma questão e que o comentário da questão ela vai complementar o material e que o flashcard vai complementar também e que as informações ao longo da plataforma elas vão se complementando, né? Esse que é o processo de aprendizado também, né? As informações elas vão se encaixando aos poucos. Tudo vai fazendo sentido. Então, essa é a metodologia. Por isso que não faz sentido você entrar na plataforma e só fazer questão de forma aleatória, né? Você deve ler o material. Aqui, a gente colocou alguns termos-chave que vocês podem ler, revisar ou adicionar no baralho de vocês, né? Alguns termos assim que se você não sabe o significado, você vai ficar perdido, às vezes, no comando da questão também. Um resumo em tabela, geralmente uma divisão assim mais lógica, né? Em tabela, para facilitar o entendimento. E o que a Unimontes geralmente cobra, né? O que a Unimontes pode cobrar. Então, a hierarquia, né? Átomo, molécula, organela, célula, tecido, órgão, sistema. Aquilo do Chomps, né? Então, aqui nessa matéria, o que a Unimontes cai está escrito aqui, né? O status do vírus, né? O que é caracterizado do vírus, né? A ausência de célula, de crescimento próprio, com pontos de diferenciação, capacidade de não ter uma maquinaria própria, enfim. Então aqui está o ouro, né? O que a Unimontes, o que as questões vão ser voltadas. E geralmente no material tem um exemplo resolvido, que é o quê? O que é esse exemplo resolvido? Esse exemplo resolvido é basicamente uma habilidade que a banca quer de você, entendeu? Então ele vai colocar uma situação hipotética aqui, que muitas vezes vai ser a partir de uma questão. Então isso aqui vai ser basicamente uma questão comentada. O que a banca espera de você, o que a Unimontes provavelmente pode cobrar em relação a esse conteúdo. Então vocês vão ler o material. Em relação à videoaula, para vocês vão aparecer a opção aqui para assistir no YouTube e para alguns alunos que têm Ferreto, vai aparecer aqui o botão do Ferreto também, né? E aí vocês vão ser redirecionados para o YouTube ou para o Ferreto. Essa plataforma, o objetivo dela não é que vocês assistam videoaula. O objetivo é que vocês leiam o material e que vocês façam os exercícios, leiam os comentários e façam os flashcards. Por que a gente colocou a aula aqui? Para aqueles alunos que não querem seguir uma metodologia de estudo proposta ou uma metodologia de estudo ativa. Aqueles alunos que geralmente assim, o aluno que sente a necessidade de assistir uma videoaula, ele não quer se esforçar muito, porque não é essa metodologia que a gente está propondo, né? As videoaulas aqui é só para direcionar, não é para vocês
assistirem de fato a videoaula. Assim, caso assim, não, eu quero ver só essa videoaula porque eu não entendi. Depois que eu li o material, depois que eu fiz as questões, os flashcards, eu senti que aí sim tem uma videoaula aqui opcional. Então, assim, a videoaula, ela entra em último plano de uma forma, assim, complementar caso o material, caso as questões, caso os comentários, os flashcards não tenha sido suficiente. E a gente, pelo processo de curadoria, a gente percebeu que está mais do que o suficiente, né? Então, assim, leitura do material e exercício. Vocês vão para a parte aqui de exercício. Vídeo aula aqui muito, muito opcional, assim, em último caso, porque perde muito tempo e não é essa metodologia que a gente está propondo, né? A plataforma ela não foi desenhada com esse objetivo, né? É leitura do material, um estudo mais ativo e não um estudo passivo. E aqui nos exercícios, né? Aqui eu já fiz um exercício de demonstração. Então, por exemplo, caiu uma questão aqui. Vocês vão ver que as questões elas são no molde da Cesgran-Hill, da Unimontes, né? Geralmente não é aquele enunciado longo do Enem. Claro que invariavelmente vai ter uma questão ou outra assim. E aí vocês vão ver o material. Caso vocês queiram rever o material da aula, vai ter um link aqui opcional que redireciona pro material, né? E o comentário da questão. O comentário aqui é essencial que vocês leiam o comentário, por mais que vocês já saibam a resposta. Então, assim, o objetivo da plataforma não é vocês entrarem nessa questão, marcarem e irem para a próxima questão. Isso não faz sentido. Não foi o que a gente pensou como uma metodologia, né? Não é o que está sendo validado. Porque senão vocês entrariam numa plataforma de questões e fariam questões de forma aleatória, né? Isso aí vocês podem fazer depois. Mas o que a gente está propondo é o seguinte, que vocês façam a questão, leiam o comentário da questão, porque esse comentário aqui, ele complementa o material, ele complementa o seu entendimento. Ele geralmente sempre traz uma informação nova, algo mais detalhado e explica por que cada alternativa está errada. Então, assim, tem a discriminação de cada alternativa. Esse é o padrão do comentário nosso. E aí, tem outro ponto também que não tem nessa questão, mas eu vou fazer a próxima questão aqui. Ó. Essa questão é uma questão de biologia, do metabolismo. Todos os seres vivos, células possuem DNA, envolto, nutrição e tem capacidade de movimentação, material genético que podem evoluir com o tempo, citoplasma, lisossomos e tem mecanismo para manter a homeostase. Todos os seres vivos, né? DNA, são capazes de adaptar ao meio, não necessariamente DNA. Material genético podem evoluir. Citoplasma, não necessariamente. Realizam reprodução, não. Lisossomos. C. Beleza. O comentário da questão aqui, ó. Todos os seres vivos, sem exceção, possuem material genético, DNA ou RNA, que armazena informações necessárias para o funcionamento e a reprodução. E aqui explica, né? O processo de seleção natural é fundamental, sendo um critério biológico para a vida, né? Então, explica aqui, ó. A alternativa está incorreta, pois procariontes não possuem membrana. A letra B está incorreta, porque todo ser vivo não é autotrófico, né? Ele pode ser heterotrófico. A letra D explica também. E aí, vai liberar geralmente 2 flashcards. Então, no mínimo, 2 flashcards para cada questão. Vocês vão entender a metodologia. É importante que vocês entendam a metodologia, o que a gente está propondo, né? Então, aqui, ó, percebe que vocês fizeram essa questão aqui, que basicamente cobrava a habilidade do aluno reconhecer o que é caracterizado um ser vivo, né? Um ser vivo ele precisa necessariamente possuir material genético, e por isso que entra naquela discussão dos vírus, né? Se tem ou não material genético, enfim. E aí vai liberar, ó, quais são as 2 características universais presentes em todos os seres vivos: presença de material genético e capacidade de evolução. Isso aqui, basicamente, é a questão em forma de flashcard. E aí vocês vão adicionar o baralho. Vocês vão escolher quais flashcards. Eu quero selecionar todos. Eu quero que todos vão para o meu baralho, né? Por que a presença não é característica? Porque os procariontes, né, como bactérias, não possuem núcleo organizado. Beleza. E aqui é uma explicação mais detalhada ainda do flashcard. Ô, Lucas, e esse flashcard aqui? Então, vocês vão adicionar para o baralho. Os 2 cards já estão no meu baralho, né?
e aí vocês vão fazendo as questões. Então, para cada questão, geralmente vai ter 1, 2 flashcards. Então, aqui, por exemplo, ó, eu respondi esse flashcard, eu errei. Vão ter os flashcards aqui, ó, membrana plasmática, citoplasma e material genético, né? Membrana plasmática, citoplasma e material genético. Que era a habilidade, que eram as 3 estruturas básicas, né? De toda célula. Então, basicamente, essa era a habilidade que a questão estava querendo. Vou adicionar no meu baralho aqui também, né? Caso eu já, por exemplo, o aluno ele sabe muito bem, isso aqui já está elementar, já está enraizado, né? Já está medular, que a gente fala. Não faz sentido o aluno adicionar no baralho, o aluno pode escolher o flashcard que vai para o baralho, né? E aí, depois vocês... lembrando que o bloco, caso você não conclua o bloco, você vai pausar o bloco. E aí depois você continua respondendo o bloco, porque o bloco ele só pode ser feito uma vez, né? E aí vocês vão fazer o bloco e depois vocês vão finalizar o bloco. Vocês vão responder, né? E aí depois vocês vão finalizar o bloco aqui, né? Quando terminar. Por que essa opção pausar? Porque assim, caso eu não consiga concluir, pausa a sessão, lembrando que... E aí continua em um outro momento oportuno aqui, né? E aí vocês vão finalizar só depois de terem concluído o bloco. E aí o seguinte, ó, aqui na aba vai aparecer os flashcards. Então aqui apareceu os flashcards que eu estudei. Então aqui vocês vão revisar os flashcards. Ó. Quais são as 2 características universais presentes em todos os seres vivos? O que é? Aí vocês vão responder. Material genético e capacidade evolutiva. Então, presença de material genético e capacidade de evolução. Esse flashcard aqui. O ideal é que vocês façam no outro dia, né? Então, vocês tirem um momento do dia para fazerem um flashcard. Então, por exemplo, vocês estudaram hoje, amanhã vocês vêm aqui e zeram o baralho do flashcard, né? Então, assim, cara, esse flashcard aqui, ele é bom. Então, eu domino um pouco o conteúdo, então eu vou colocar aqui para aparecer daqui 3 dias, né? E essa data aqui, né? Esse mecanismo aqui de revisão espaçada é o mesmo do Anki, né? O mesmo sistema, curva de esquecimento, a metodologia é a mesma. Então, vai chegar um momento que esse flashcard aqui ele vai aparecer outras vezes, né? Daqui 3 dias ele vai aparecer. Aí depois você vai colocar para 7 dias, tal. Você sempre vai revisando. Depois de um mês. Só que caso você esqueça, né, o flashcard, caso você esqueça do flashcard, você vai colocar errei. Quando você coloca que errou o flashcard, ele retorna meio que para o padrão de fábrica. Então ele volta a aparecer 1, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Ele vai diminuindo aqui o número de dias que você vai revisar. Então, basicamente, você reinicia o flashcard. Então, não precisa ter medo de colocar aqui bom quando for bom, né? O ideal, assim, se for elementar aqui, né, medular, aí beleza, é fácil mesmo, daqui 15 dias só... Depois só vai aparecer perto do dia da prova, enfim. Aqui, ó, vocês podem classificar. Eu vou classificar como bom. Aí, beleza. Aqui. E geralmente um comentário aqui do flashcard que vai complementar também. E aqui vocês podem avaliar o flashcard, né? Se ele é bom, por mais que a gente já tenha passado os flashcards, todos os flashcards pelo processo de curadoria, né? Aqui a gente colocou uma opção para vocês validarem os flashcards, para vocês falarem se gostaram ou não do flashcard, para vocês reportarem aqui o flashcard ou favoritarem, enfim, né? E aqui é a guia dos flashcards, né? Vocês podem fazer uma revisão geral, que essa revisão geral vai misturar todo tipo de baralho, então vai misturar biologia, física, química, inglês, espanhol, vai misturar tudo, ou por matéria, que aí vocês fazem a revisão por matéria. E aí, língua estrangeira, né? Os testes. Os testes, por exemplo, você escolheu lá que seu nível é fácil. Então, vai aparecer aqui testes fáceis. Se você escolher intermediário, vão aparecer os flashes fáceis e intermediários. Se você escolher o avançado, vai aparecer as 3 opções de teste. Então, por exemplo, percebe que um texto mais curtinho, né? Que o nível da pessoa é iniciante. E aí, por exemplo, você vai responder a questão e aí no inglês, o que vai ter o comentário, né? O comentário é em inglês para vocês irem treinando, para vocês traduzirem mesmo as palavras, né? Quem quiser pode colocar um extensor aqui para traduzir uma parte da palavra ou estudar com o tradutor do lado ou um dicionário de inglês também ao lado. E aí, para já acostumar, para se habituar, né? Então, por exemplo, vocês fizeram essas questões,
a gente selecionou aqui 10 palavras que estão presentes nesse texto para servirem como flashcard das palavras. Então, por exemplo, aqui, ó, essa palavra aqui, né, exceto, né, tem presente aqui no texto, né, aqui, ó, são palavras que estão presentes aqui no texto. E aí vocês podem escolher as palavras assim, ah, não, Lucas, essa palavra aqui eu sei muito bem o significado. Cara, é só não escolher ela, né? Você pode aqui selecionar todos e tirar as palavras que já são triviais para você, né? Então, por exemplo, eu só quero adicionar essas aqui ao meu baralho. Você só adiciona essas palavras ao seu baralho. E aí você vai para o outro teste aqui, né? Então, aqui, por exemplo, aqui, quais palavras que eu vou escolher para o meu baralho? Eu vou escolher aqui essas palavras aqui agora, né? Porque as outras eu já escolhi, vou adicionar para o meu baralho. E aí responde o teste aqui, eu vou escolher essas palavras aqui para o meu baralho. Beleza, concluí o teste, vou finalizar o teste aqui, né? Lembrando que sempre aparece essa mensagem aqui. Beleza. E aqui no flashcard aí, ó, já vai ter aqui. Você pode fazer uma revisão geral, que aqui vai misturar os flashcards de inglês, de biologia, todas as matérias, ou você pode revisar por matérias. E aqui, por exemplo, aqui você pode clicar nessa opção e você pode revisar, por exemplo, só a introdução à biologia. Caso o aluno tenha feito aqui outra matéria, por exemplo, tenha feito ecologia, o aluno vai revisar só a ecologia, né? E aqui aparece os cards vencidos, né? O que são cards vencidos? Os cards vencidos são que, por exemplo, aqui, ó, eu vou concluir aqui um flashcard e aí vocês vão entender, né? Que, por exemplo, depois eu terminei aqui o flashcard, terminei tudo, né? Terminei todo o meu baralho e aqui, beleza. Voltar aos decks. Percebe que biologia não tem nenhum card mais vencido. Por quê? Porque eu não consigo mais fazer, ó. Eu só vou conseguir fazer no dia das minhas revisões. Então a plataforma ela já calcula quando você tem que revisar usando a metodologia do Anki, né? E em inglês a mesma coisa, ó. A pergunta e aí inverno, né? E aqui geralmente a explicação, né? Beleza. E aí, ó, vocês vão treinando aí, principalmente, primordialmente, né? Um advérbio usado para indicar a causa. É um cognato fácil de deduzir, né? Na prova de inglês, vocês vão perceber que tem os cognatos e os falsos cognatos. E aí, beleza. Aí vocês vão praticando aqui. Por que essa metodologia é boa, né? Porque essa metodologia, você faz as questões e aí você está estudando palavras do seu texto. Não é igual um Duolingo da vida em que você vai estudar o basicão de inglês, algumas palavras que não vão ter aplicabilidade para o vestibular, pro seu objetivo de fato, né? Porque essas palavras dos textos aqui, né? Essas palavras aqui, como fazer, né? Elas estão presentes na maioria dos textos. Elas são conjunções, elas são preposições que vão estar fazendo parte da prova do Enem, enfim, da Unimontes, e que vai ajudar você a melhorar de fato para o seu objetivo, que é acertar as questões. E aí, beleza. Já terminou aqui, no caso, o aluno. Eu zerei meus baralhos aqui, né? Por exemplo, o aluno aqui, ele zerou, não tem mais baralho. O que eu faço, Lucas? Faz mais questões, por quê? Porque mais questões vai liberar mais flashcards. E aí vai ser essa bola de neve positiva, né? Que para cada questão que você faz, em geral, você vai liberar 1, 2 flashcards ali relacionado com aquele conteúdo. Por que essa metodologia é boa? Essa metodologia é boa por quê? Porque qual que é o problema que acontece? Os alunos, em geral, por exemplo, estudam ecologia. E aí estudam uma relação ecológica, né? Que é de predação. E aí o aluno estuda essa relação e aí, às vezes, para ele revisar, ele tem que fazer várias questões disso, né? O que a gente faz aqui? Que para toda questão que eu estou estudando, eu tenho um flashcard para eu revisar aquela questão. Não necessariamente, vocês vão perceber que o flashcard aqui ele não revisa a questão, ele revisa o conteúdo necessário para acertar aquelas questões. Então, por exemplo, se você estuda química orgânica aqui, né? Identificação das funções orgânicas, vocês vão liberar flashcards, por exemplo, perguntando qual que as reações, né, de esterificação, saponificação. Então, ao invés de você ficar fazendo questões parecidas, basicamente, né, você já teve aquela sensação de entrar na plataforma e aí você, por exemplo, pega uma matéria,
química orgânica, identificação das funções orgânicas, e sempre aparecer 20 questões de cetona. Você realizou 20 questões de cetona e você não teve um esforço quase que nenhum. Por quê? Porque você só ficou marcando a mesma resposta na plataforma. E depois de um mês, você já esqueceu como que identifica o ácido carboxílico, como que identifica um éter, como que identifica um éster. Aqui não. Você fez uma questão do que você precisava saber, você liberou os flashcards. Você vai revisar esses flashcards. Então, isso aqui é como se você estivesse fazendo várias questões diariamente. Você vai revisar. Você vai chegar no dia da prova com o conteúdo fresco na cabeça, né? Usando essa metodologia de fixação através de flashcard, né? E aqui já monta as revisões espaçadas. Então, e a metodologia, ela se complementa, né? Porque tem um material, as questões, que vai exigir um raciocínio ali do aluno, o comentário explicando por que cada alternativa está errada e os flashcards. Então, eles vão se complementar. E aí vocês podem, por exemplo, hoje eu estou iniciando na plataforma hoje, eu faço as questões, amanhã cedo eu acordo, eu posso ou fazer mais questões ou zerar meu baralho de flashcards. Zerei meu baralho de flashcards. O que você está fazendo? Basicamente, você está revisando tudo que você viu ontem. E aí você faz mais questões, no outro dia você faz mais flashcards, e aí você vai revisando. Então, por exemplo, chegou no domingo, você revisa os flashcards, basicamente você revisou tudo que você viu na semana. Você vai garantir que, para cada assunto que você estudou, você vai de fato acertar aquela questão no Enem. Porque é isso que o flashcard proporciona, né? Um aumento significativo ali em relação ao número de acertos das questões, pelo fato de você estar revisando com uma certa frequência, de acordo com a curva de esquecimento, o flashcard vai aparecer para você. Então, essa que é a metodologia. Aqui tem a biblioteca, que são todos os materiais nossos, né? Então, por exemplo, aqui eu vou entrar, doença causada por bactérias, né? Aqui tem um material das doenças causadas por bactéria. Aqui vocês podem usar essa biblioteca. Geralmente são aqueles materiais que precedem o bloco. E, para vocês que são alunos da plataforma, esse é o painel aqui de redação. Então, caso você tenha feito simulado, as redações elas vão vir para cá com áudio, com a correção, os simulados realizados, né? Os simulados que vocês realizaram, os resultados aqui a gente vai disponibilizar, que é aquele resultado dos relatórios de vocês também, né? Futuramente a gente vai adicionar uma opção que é o seguinte, para você fazer questões de acordo com seus erros, né? E aí você, por exemplo, você errou uma questão de ética, de filosofia, de ética no simulado. Você vai fazer questões, né? Outras questões não vão ser as questões do programa, vão ser as questões dos erros, que vão ser outras questões, porque esse programa ele está redondinho, ele está montado ali. Ele está montado para quê? Para você seguir, para você ler o material, ler os comentários, fazer as questões, praticar com flashcard. Então, o material ali, e vocês vão perceber que além dele se encaixar, ele está fechado. Os erros dos simulados, a gente vai adicionar uma nova ferramenta aqui, que vai ser erros, que vocês vão entrar nos erros aqui e vocês vão fazer outras questões que elas não vão estar aqui no programa, parecidas com as questões que vocês estão errando, né? Então vocês podem ficar tranquilos em relação a mais questões, essa necessidade. O programa não vai ser essa compulsão pela quantidade de questões. A gente priorizou a qualidade. Ao invés de você, por exemplo, fazer 200 questões de relações ecológicas, vocês vão fazer cerca de 15 questões de relações ecológicas, só que vocês vão estar com flashcard em dia, vocês vão ter flashcard para vocês de fato conseguirem acertar essas questões da prova. Aqui são as estatísticas da plataforma, né? Essas estatísticas aqui elas vão ser atualizadas em algum momento do dia. Não vai ser uma atualização simultânea, né? Cronômetro aqui, né? Essa aqui é a parte para vocês simularem um simulado, simularem, por exemplo, eu quero focar aqui agora, né? Eu quero focar aqui em 50 minutos fazendo questão, não necessariamente questão, né? Então, por exemplo, eu quero fazer aqui 50 minutos de bioenergética, desse módulo aqui de bioenergética, né? Então, você vai ler o material, você vai praticar aqui as questões, né? E aí, é um trabalho profundo aqui, né? Você dá uma pausa, é como se fosse aquele método do Pomodoro, né? E aí a gente adicionou esse cronômetro para isso, para vocês entrarem em foco e saberem, eu me propus a fazer 50 minutos do programa aqui, eu vou cumprir esses 50 minutos.
Em relação às inscrições do simulado, agora vocês fazem as inscrições dos simulados aqui, ó. Então, aqui, terceiro simulado, aqui são as datas dos simulados, né? Dia 9, dia 23, dia 6, dia 13, dia 20, em outubro, em novembro, aqui os simulados. Lembrando que a data da prova é dia 29 de novembro ainda. E aqui vocês vão clicar para fazer a inscrição para o simulado. Então, vocês vão fazer a inscrição através do site. E aqui vocês vão acompanhando o progresso, né? Claro que esse progresso aqui pode mudar caso a gente libere mais questões aqui. Aqui são os dias consecutivos, né, que vocês estão estudando. Outro ponto importante é o seguinte, vocês vão perceber que, por exemplo, alguns blocos, aqui, ó, sistema nervoso, tem 30 questões. Lucas, eu preciso finalizar essas 30 questões? Não. Por que que não? Porque é o seguinte, vai chegar um momento aqui que as questões, vocês vão perceber que vocês já vão começar a acertar muito mais questões, né? Porque as questões elas vão começar a se parecer, o conteúdo ele já vai estar fixado, você já vai ter liberado os flashcards. Então, o que a gente orienta? Que vocês pausem esse bloco. Então, por exemplo, eu fiz aqui, ó, esse bloco aqui que tem 30 questões. O que vocês podem fazer? Vocês podem fazer 10 questões, irem para o próximo bloco, porque vocês precisam progredir com o conteúdo. Então, faz esse sistema sensorial. Este sistema endócrino, por exemplo, vocês podem fazer aqui 15 questões e deixarem 15 pendentes, né? 10 questões aqui, 15 questões aqui de sistema respiratório, essa outra parte do sistema respiratório aí complementa, né? Sistema circulatório. Não necessariamente vocês precisam concluir quando tem várias questões, né? Quando tem poucas questões, por exemplo, 14 questões, 15 questões, 10 questões, o ideal é já matar logo. Quando tem muita questão, o que é o ideal? O ideal é progredir o conteúdo e deixar essas questões, por quê? Porque se tem muita questão, significa que o conteúdo é relevante. Significa que é um conteúdo que cai com uma certa frequência nos vestibulares e que vai cair na Unimontes. Então, o ideal é para vocês fazerem depois, né? Porque, assim, o que gera mais resultado? Você fazer 30 questões de forma fragmentada ou você fazer 30 questões de uma vez? Para vocês entenderem a analogia, para vocês entenderem o que gera mais resultado, é só vocês pensarem o seguinte, por exemplo, autoescola. Uma pessoa que nunca dirigiu um carro, ela aprende mais fazendo 2 aulas por semana durante 30 semanas, ou ela aprende se ela fizer 30 aulas em um único dia, por exemplo, ela faz uma maratona de aula prática de rua. Será que essa pessoa vai ser um bom motorista? Provavelmente não. Por quê? Porque a pessoa que faz de forma mais espaçada, essa pessoa ela vai entendendo melhor e ela vai aprendendo mais do que aquela pessoa que faz um intensivo, né? Então, assim, ao invés de, por exemplo, o bloco aqui que tem muita questão, por exemplo, tem 80 questão, 50 questão, 30 questão, o ideal é fazer de forma fragmentada mesmo, né? Por isso que a metodologia também funciona, né? Porque os flashcards vocês estão fazendo de forma espaçada, né? Não é igual aquela pessoa que entrou na plataforma, fez 80 questões de relações ecológicas, só que chega no dia da prova, a pessoa não consegue acertar a questão de relação ecológica. Ao passo que uma pessoa que fez 4 questões de relações ecológicas, só que ela ficou revisando, né? Ela revisou com 7 dias, com 10 dias, com 20 dias, ela revisou antes da prova, essa pessoa ela vai acertar muito mais, né? Porque a gente esquece do que a gente estudou, né? E a gente também não consegue assimilar muita informação do mesmo assunto em um curto período de tempo. Então, por exemplo, o que gera mais resultado? Eu fazer 10 horas de aula de taekwondo ou eu fizer assim 30 minutos diariamente de taekwondo. Provavelmente 30 minutos eu vou gastar 20 dias. Então, em 20 dias, eu vou ser melhor do que uma pessoa que fez uma maratona de 10 horas. Porque a pessoa não consegue assimilar tudo bem ainda. Então, essa é a indicação que eu passo para vocês em relação àqueles blocos que tem várias questões, né? Em relação aos outros programas, né? Tão bem intuitivos também. Eu só queria um ponto aqui para falar de literatura, que são as obras, né? E aí as obras, mesma coisa, 25 questões. O ideal é estudar, fazer algumas questões e deixar as outras questões para fazerem de forma fragmentada. Vocês precisam ler as obras, né? E aqui a gente dividiu, por exemplo, em partes, para vocês estudarem de forma fragmentada, que isso vai garantir que vocês consigam uma preparação melhor do que aquele intensivo, né, que os alunos fazem.
o aluno, ele, faltando 3 dias, ele lê todo o livro e ele faz 50 questões de... Não, já comecem em literatura, né? Já tentem matar esse programa aqui de literatura, principalmente esses blocos aqui, que são bem curtinhos, gente. Esse bloco aqui, o material é um conto. Uma página. Até eu já li. Isso aqui, uma crônica, uma página também. Esse conto aqui, 2 páginas. Já mata logo, já faz questões, já assimila. Aqui, vocês podem ler uma parte do livro, ler essa parte do material, fazer umas questões. O cenário do feminicídio, lê esse material, lê uma parte do livro, faz as questões, né? É o caso Tupira, né? Ah, então lê até a parte do caso Tupira, lê esse material, faz questão, lê esse material, faz questão de forma fragmentada. Assim a gente dividiu o material aqui em 13 partes, né? E aí vocês vão perceber que vai complementar muito bem. Não? Outro ponto também interessante é o seguinte, que literatura vale 20 pontos na prova. Então, assim, não deixem para estudar literatura faltando uma semana. Garante já logo esses 20 pontos, porque é muito fácil, gente. Eu tenho certeza que se vocês concluírem esse programa de literatura, às vezes nem precisa concluir, mas só de ler o livro, ler as obras, fazerem as questões, ler nossos materiais, que estão curtos também, eu tenho certeza que vocês vão conseguir esses 20 pontos. Língua inglesa também. Gente, já começa a praticar diariamente. Então, assim, pega um testletzinho, porque cada testlet são 10 palavras. Então, assim, vocês vão ter 16 palavras todo dia, né? Em 100 dias, vocês vão ter 1.600 palavras. Vocês vão chegar muito mais preparados do que aquele aluno que deixou para estudar a língua inglesa. E, assim, é um esforço muito baixo. Literatura e língua estrangeira. É um esforço muito baixo para uma pontuação muito alta, né? Que são 32 pontos. Para você conseguir 32 pontos em biologia, você tem que acertar 8 de 10. Então você vai ter que estudar tudo, você vai ter que ser muito bom em tudo, você vai ter que fazer flashcard de tudo para você tirar esse resultado. E literatura e língua inglesa, não. Você faz um esforço pequeno e o resultado é extraordinário. Língua portuguesa também, né? São 40 pontos em que o resultado é baixo, o estudo é baixo e o resultado é muito expressivo. Então, assim, em geral, os alunos que são aprovados, eles praticamente gabaritam língua portuguesa, literatura, filosofia, sociologia e língua estrangeira e geralmente erram uma questão ou outra de biologia e química. Esse que é o padrão. Claro que vocês vão dedicar mais a essas áreas, só que essas outras áreas aqui estudem de forma gradual. Então, por exemplo, língua portuguesa. Faz um teste por dia, gente. Vai liberar flashcard. O esforço é muito baixo para o resultado extraordinário que vocês vão ter fazendo isso, né? Não deixava assim para a reta final, eu vou estudar português aqui. Por fim, para não estender mais ainda, eu vou entrar na minha conta aqui e aí eu quero falar do edital de língua portuguesa, né? O edital de língua portuguesa, basicamente, o edital aqui de língua portuguesa, basicamente, basicamente o seguinte, né? Esses são os conteúdos aqui do edital. Geralmente a Unimontes cobra isso, né? A Unimontes cobra variações linguísticas, né? Então aquelas variações, né? Diatópica, diastrática, que é a variação social, situacional, enfim. Esse que é o padrão da Unimontes, né? A Unimontes geralmente cobra essa parte do edital aqui, as questões, né? Tipologia textuais, gêneros textuais, polifonia, constituição multissemiótica, né? Que são aquelas charges, aqueles textos, um texto 1 conversando com o texto 2. Porém, a Sesgran-Hill, ela geralmente cobra essa parte aqui, que é uma parte mais chata, que é ortografia, pontuação, acentuação, regência verbal, concordância nominal. Então, assim, a Unimontes, ela ignorava essa parte aqui. A Unimontes, ela cobrava essa parte na prova de redação. Ela cobrava essa parte na redação. Então, assim, que o aluno, ele acertasse a ortografia e a acentuação na redação. A banca da Sesgran-Hill, ela cobra isso
nas questões. Então, aqui, por exemplo, se vocês perceberem, os testes, a gente vai colocar os testes da Sesgran-Hill e os testes da Unimontes, no modelo de prova da Sesgran-Hill, vocês vão perceber que tem várias questões pedindo uso de crase, regência. Esse é o padrão. Só que também a gente não pode abandonar o que a Unimontes gosta de cobrar. Então a gente vai disponibilizar os dois modelos de tester. A gente só está esperando a confirmação do edital para subir para o site, que é o tester, né? Que basicamente é no modelo Unimontes e no modelo de prova da Sesgran-Hill, né? A Sesgran-Hill ela tem uma pegada um pouco diferente. A Unimontes geralmente cobra assim, né? Ela pega um trecho aqui e aí ela pergunta a variação linguística, né? Se é diafásica, enfim. E coesão, a Unimontes gosta dessa primeira parte do edital, ao passo que a Sesgran-Hill ela gosta da outra parte do edital, né? A parte 4, 4.1, ortografia, isso aqui, né? A parte 3 é a parte da redação, né? Produção textual. E aí as duas bancas elas são semelhantes. O critério de correção já foi divulgado. Só um ponto. Isso aqui sempre esteve presente no edital da Unimontes, mas a Unimontes nunca cobrou diretamente na prova de língua portuguesa. Pode ser que com a nova mudança de banca, as questões cobrem regência, concordância, ao invés de cobrarem essa parte que é mais interpretativa, né? Que é a parte de tipologia textual, aqui, ó, identificação da variação, argumentação, marcas de inferências, modalização do discurso, tipologia, gêneros textuais, né? Argumentativo, expositivo, injuntivo. Isso aqui que a Unimontes gosta de cobrar, né? Vocês precisam saber disso. Então a gente vai preparar vocês para os dois formatos que provavelmente podem cair, né? Eu ainda aposto nessa parte aqui, eu acredito que isso aqui é melhor para o aluno, né? Só que assim, a Sesgran-Hill, ela só faz que, basicamente, a maioria das questões dela é de ortografia, regência, ela, ela cria melhor essas questões. Então pode ser que ela escolha manter essa característica de prova. Gente, no mais, a plataforma ela está completa, ela vai cobrir muito bem a preparação de vocês. Crie um plano de estudo aqui de vocês, né? Crie um plano que vocês consigam executar numa qualidade, né? Quem quiser sugestão de um plano, pode me perguntar, de acordo com o curso, de acordo com o objetivo de vocês, né? Eu posso montar um plano de estudo para vocês e basicamente vocês precisam executar. Show! Espero que vocês gostem. Indiquem a plataforma para os demais alunos, para todos os alunos aí. A gente vai divulgar. A gente não sabe ao certo o número de vagas, mas, assim, em geral, de 50 a 100 vagas que a gente vai vender dessa plataforma. E aí, quem tiver uma pessoa conhecida, enfim, gostar da plataforma, quiser indicar, vocês podem indicar para os outros alunos. Valeu!